Meus irmãos queridos, a paz do Senhor. Você que trouxe o exemplar sagrado, Palavra de Deus, abra por gentileza sua Bíblia, Evangelho escrito por Marcos, Evangelho de Cristo Jesus, segundo o relato de Marcos. Marcos, o capítulo de número 4, a partir do versículo 35, vamos fazer menção, vamos ler alguns versículos dentro deste texto sagrado. Louvar a Deus, externar a Deus o meu sentimento de gratidão de mais uma vez poder estar fazendo uso da Bíblia Sagrada. Desta feita aqui na cidade de Iumas, nesta igreja tão abençoada e tão abençoadora. Louvar a Deus pela vida dos pastores Edmundo Prado, Deus abençoe de uma forma toda especial. É um prazer muito grande estar conhecendo o Senhor, porque eu conheci apenas de ouvir falar. E tudo que chegou em mim foram coisas boas e agradáveis. Que a bênção do Senhor continue estendida sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Estende-se também a pastora Valéria. Deus lhe abençoe. E saudando o pastor Edmundo, estende-se minha saudação, meu abraço a todo o núcleo de obreiros, que de uma forma tão especial compõe o corpo ministerial desta igreja. Comigo minha esposa Joyce Moraes, Deus abençoe. Estamos aí esses dias pregando a palavra de Deus, e desta vez ela, pela graça de Deus, pôde estar conosco. E também quero aqui abraçar pelo menos duas pessoas que estão nos assistindo pela live. Pastor Leonardo Moreira, de Tumbiara. Pastor Leonardo é uma bênção de Deus na minha vida, na minha casa. E Deus tem levantado este homem para nos abençoar. E também o pastor Rildo Melo, que também é um grande amigo de Deus. Trago saudações, pastor, meu amigo do pastor Efraim, preside Tumbiara e Campo, a essa igreja. Trago um abraço fraternal e também de nosso pastor, o pastor Ubaldo Carneiro. Amém, queridos? Quantos aqui já sentiram a presença de Deus? Quantos aqui ainda estão com fome da palavra de Deus? Eu acredito que Deus tem algo dos céus para o seu coração. Amém? Versículo 35 a seguir. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado da margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: calma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança.
Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Tomem vossos assentos, por gentileza, e que Deus continue lhe abençoando. Eu quero ser bem paulatino, porque tem dias que a garganta pede socorro e nós temos que socorrê-la. Mas Deus é bom e sua misericórdia dura para todo o sempre. Meus irmãos queridos, quando nós observamos a Bíblia, quando nós prescrutamos a Bíblia de uma forma panorâmica, quando nós olhamos para a Bíblia de um todo, nós vamos encontrar à luz da Bíblia homens que foram marcados, homens que foram transformados, homens que foram impactados por aquilo que nós chamamos de fé. Quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, você vai encontrar trajetórias, você vai encontrar histórias, você vai encontrar caminhadas de homens que foram marcadas pela fé. Ou seja, antes da fé, a história deles era uma coisa. Porém, depois da fé, a história deles tornou-se em outra coisa. Antes do extraordinário, apenas homens comuns. Depois do sobrenatural, homens que entraram em exposição à luz da Bíblia. Quando você, por exemplo, encontra a carta de um escritor anônimo aos Hebreus, e você localiza o capítulo de número 11, ali você vai encontrar aquilo que nós chamamos de galeria dos heróis da fé. E ele vai expor, ele vai mostrar, ele vai trazer à tona homens que foram impactados pela fé. O que não dizer do patriarca Abraão, que no capítulo 12 do livro do Gênesis, ele ouve a voz de Deus que lhe diz: Abraão, sai da tua casa e do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E o escritor aos Hebreus, ele diz que Abraão, sem questionar, Abraão sem muito diálogo, Abraão sem murmurar, ele simplesmente pega a bagagem, ele simplesmente pega a esposa, ele simplesmente pega os animais, ele simplesmente pega o sobrinho, e ele parte para uma terra sem rumo, porque a terra quem ia mostrar era Deus. O que não dizer do moço
do menino de 16 anos para 17 anos de idade, que com uma pedra na mão e uma funda, ele derruba um gigante de quase 3 metros de altura. A fé de Davi era tão grande, era uma fé tão extraordinária, que pelos olhos físicos e os olhos naturais, ele ainda não tinha visto a queda de Golias. Mas pelos olhos da fé, ele olha para Golias e diz: ainda hoje, o Senhor me dará você nas minhas mãos. E Israel saberá que existe um Deus. E quando nós chegamos no capítulo de número 4 do Evangelho, escrito por Marcos, a partir do versículo 35, quem está em evidência aqui é Jesus. Eduardo, quem é Jesus? Jesus é o autor. E Jesus também é o consumador da fé. Ou seja, a fé literalmente habita em Jesus. E Jesus, conhecendo o poder da fé, Jesus sendo sabedor daquilo que a fé pode fazer, logo Jesus, ele quer ensinar para os seus discípulos o que é fé. Logo Jesus, ele quer passar para os seus discípulos o que é viver a fé. Até porque Jesus sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Jesus quer ensiná-los, porque Jesus está lidando com homens que são fracos, com homens que são frágeis, que homens que são destinados ao erro. E Jesus, conhecendo a natureza humana e carnal destes homens, Jesus vai ensinar para estes homens sobre a fé. E para tanto, e para ensinar sobre fé para estes homens que acompanham Jesus, Jesus vai fazer uso de pelo menos 2 ferramentas. 2 ferramentas que vão ser de um cunho primordial para Jesus ensiná-los sobre fé. Eduardo, quais são estas ferramentas? Número 1, Jesus vai ensinar usando a teoria. Número 2, Jesus vai ensinar usando a prática. São 2 ferramentas que, por mais que sejam parecidas, elas não convergem entre si. Ou seja, são ferramentas que se divergem. Por mais que se pareçam, não são iguais. Teoria é uma coisa, prática é outra coisa completamente diferente. Porque uma coisa é eu dizer para você: eu lhe amo. Uma coisa é eu dizer para você: eu gosto de você. Outra coisa é no dia da tua provação, é no dia que você precisar de mim,
eu provar o meu amor por você. Pedro, dentro de um campo emocional, ele olha para Jesus na emoção. E ele diz: Cristo, a dizer que aonde o Senhor for, eu também irei. Aonde o Senhor colocar os pés, eu também colocarei. Só que Jesus não trabalha com a emoção. E Jesus, dentro da razão, ele diz: não, Pedro, você está emocionado. Porque ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E a Bíblia diz que a noite chega. E agora Pedro já não está mais na zona de conforto. Porque quando a noite chega, é Judas passando a senha e dizendo: que eu beijar é esse, pode prendê-lo. Quando a noite chega, é Jesus tomando bofetada na cara, alguém colocando uma venda nos olhos dele e dizendo: não é profeta, adivinha quem é que está te batendo. Quando a noite chega, é Jesus sendo escorraçado, alguém cuspindo na cara dele e dizendo: é o Messias, faz alguma coisa. Quando a noite chega, é a covardia dos sacerdotes, é alguém rasgando a roupa e dizendo blasfêmia. E sabe onde é que Pedro está? A Bíblia diz que ele está de longe. Porque Pedro na teoria é uma coisa, e Pedro na prática é outra coisa completamente diferente. É por isso que Jesus anda na minha contramão. É por isso que Jesus anda na tua contramão. É por isso que Jesus anda na minha contrapartida. É por isso que Jesus, ele anda na tua contrapartida. Por que, Eduardo? Porque quando aperta aqui, a primeira coisa que nós pensamos é: vamos deixar Jesus. Quando aperta aqui, a primeira coisa que pensamos é: vamos sair da igreja. Jesus é diferente. Quando você está na bonança, ele está com você. Mas quando você está na provação, ele continua com você. Quando você está de pé, ele continua com você. E quando você cai, ele desce, pega na tua mão. Aí tu olha para ele e fala: Jesus, eu não tenho força. Ele diz: eu não preciso. Eu desci com a minha força para te dizer uma coisa: perdeu a força, mas eu pego na tua mão e te coloco de pé. De pé, de pé. Eu preciso que você entenda uma coisa. Entenda isso. A promessa que Jesus faz não é pela metade. Jesus não trabalha com a metade das coisas. É por isso que alguém chegou para Jesus e disse assim: bom mestre. Jesus olhou para ele e disse: não diga que eu sou bom. Por que ele disse isso? Porque todo judeu, para receber isso, a obra tem que ser completa. Jesus olhou e disse: não, eu ainda não cheguei no Calvário. Bom é Deus, bom é o Pai. Jesus não trabalha incompleto e nem pela metade. Entenda uma coisa essa noite, pelo amor de Deus. Jesus não disse que estaria com você só até a pandemia chegar.
Jesus não disse que estaria com você só depois que a pandemia passar. Não, Jesus disse: eu estarei com você todos os dias até a consumação. Tranquiliza o coração, Ele está com você, Ele está com você, Ele está com você. Davi entendeu isso em um dos piores contextos da sua vida. É no momento que o pai abandona, é no momento que, na melhor ocasião da casa de Jessé, ele não foi convidado para o banquete. É no momento em que os irmãos humilham e pisam. É nesse momento que ele está no deserto cuidando das piores ovelhas da casa do seu pai. É nesse momento que ele pega a caneta, ele pega o papel e ele começa a escrever. Ei, papai pode até abandonar, os irmãos podem até abandonar, mas ele começa a escrever o Salmo de número 23. E no primeiro versículo ele diz: todos podem me abandonar, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Deus que está com você. Ele tinha uma confiança tão grande em Deus, ele conhecia tanto Deus, que ele é pastor de ovelhas. E tem dias que o pastor está em cima, ele está nos montes, ele está nos valados, mas tem dias que ele está embaixo, tem dia que ele está nos vales. Mas Davi não olha para os montes e nem olha para os vales. Davi olha para Deus e diz assim: eu não sei se eu passei, eu também não sei se vou passar, mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. E não vai temer porque Davi, porque Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus estará comigo. Aleluia. Ele não te abandona. Agora entenda uma coisa. Naquele dia, se você olhar o contexto do capítulo de número 4, você vai ver que naquele dia ele ensinou fé usando teoria. Ele está usando as parábolas, e ele vai contar uma série de parábolas. Parábola é teoria. Ele está dizendo: não, se vocês disserem para os montes, montes se atirem para o meio do mar, e se vocês tiverem fé, os montes vão se atirar. Só que o texto diz que naquele dia já era tarde. E quando a tarde chega, ele chama os discípulos e diz para os discípulos: despeçam a multidão, mandem a multidão embora, porque chegou o momento do mestre ensinar o que é fé na prática. Sim, Jesus, acabamos de dispensar a multidão. Jesus olha para eles e diz: acabou? Sim. Então vamos entrar no barco e passar para o outro lado da margem. E eu gostaria aqui de extrair algumas lições para as nossas vidas. Por não Cristo, vamos entrar no barquinho e vamos passar para o outro lado da margem. Só que o texto está dizendo, numa ótica humana,
Marcos está escrevendo aquilo que ele ouve de Pedro. E é Pedro dizendo para Marcos: aquele dia já era tarde. Quando ele está usando essa expressão, já era tarde, o que ele quer dizer não é hora para entrar no barco. Não é hora para enfrentar o mar. Não era hora para atravessar para o outro lado. Por que foi que ele disse isso? Porque ele conhecia a geografia. E como é que funcionava a geografia? Entre o mar da Galileia, pelo menos 2 pontos geográficos. Primeiro, o deserto. Segundo, o Monte Tabor. Eduardo, o que é que acontecia? O vento que vinha do deserto fazia uma bifurcação no Monte Tabor e voltava para o meio do mar, deixando suas ondas furiosas, gigantescas. E os discípulos, eles conheciam histórias de terror. E histórias que apavoravam, de homens que tentaram e não voltaram. E por esse motivo, em uma ótica física e humana, ele escreve dizendo: e já era tarde. Mas já era tarde para o homem. Mas já era tarde para os discípulos. Mas já era tarde para nós. Porque enquanto para nós é tarde, para Jesus é cedo. Ou seja, para Jesus nunca é tarde demais. Eduardo, mas o diagnóstico já está na minha mão e o doutor, ele me deu alguns meses de vida e ele disse: vai morrer. Jesus está pegando o diagnóstico, está rasgando ele e está dizendo: é tarde para o médico, porque o médico, ele te deu um papel de morte, mas essa noite eu estou rasgando o diagnóstico e estou dizendo para alguém: enquanto ele te deseja e ele te dá morte, eu te dou vida. Vida. E por que, Eduardo? Porque para Jesus nunca é tarde demais. Mas é tarde. Só que isso aqui me chama atenção. Isso aqui mexe comigo. Porque Jesus, sabendo que é tarde, ele diz assim: não, passemos. Vamos atravessar para o outro lado. Entenda uma coisa aqui essa noite. Em um percentual de pelo menos 80%, 90%, os discípulos de Jesus, na sua grande maioria, eram pescadores. Eduardo, o que é que você quer que eu entenda? Que Jesus ali não chamou para atravessar advogado. O advogado entende de advogar. Ele entende de advocacia. Ele não chamou ali jogadores de futebol. O jogador entende de primeira, segunda, terceira divisão. Jesus, quando chama para atravessar, Jesus está chamando pescadores. E pescador conhece de barco. Pescador conhece de embarcação.
Pescador conhece de rede. Pescador conhece de mar. Mas pescador também conhece de tempo. E pelo menos 2 tempos vão se manifestar dentro do texto. O primeiro tempo é o tempo que nós conhecemos como cronos, cronometrar, cronologia. É o tempo do homem. Se eu olhar aqui para o pastor Edmundo Prado e disser para o pastor, vamos para Itumbiara, e o pastor chegar ali do lado de fora e olhar para o tempo e ver que o tempo está chuvoso, ele vai dizer assim: Eduardo, pousa aqui em Umas e amanhã a gente pega a estrada, porque o tempo está oferecendo perigo. Ele conhece o tempo. E os discípulos, os pescadores, também conheciam. E eles tinham mais ou menos uma base, uma expectativa do que é que poderia acontecer. Só que o interessante é que dentro do texto também se manifesta um segundo tempo. É um tempo que nós conhecemos como Kairos, o tempo de Deus. Jesus está dizendo: eu sei que é perigoso. Pastora Valéria, eu sei que é difícil. Eu sei que oferece muito perigo. Mas ele está dizendo, mesmo assim, nós vamos atravessar. E vai atravessar por quê? Porque no tempo do homem, se entrar no barquinho, o barquinho afunda mesmo. No tempo do homem, se entrar no barquinho, vai a pique mesmo. No tempo do homem, se entrar no barquinho, vai morrer mesmo. Mas no tempo de Deus é diferente. É por isso que quando Jesus chama os discípulos, conhecendo o perigo, sendo sabedor das dificuldades, mas ele diz assim mesmo: nós vamos atravessar. Ele está dizendo para os discípulos: nós vamos atravessar. Sabe por quê? Porque não sou eu que ando no tempo de vocês, são vocês que andam no meu tempo. E quando o meu tempo chega, não tem onda, não tem vento, não tem maremoto, não tem terremoto, não tem demônio. Vai atravessar, vai atravessar, vai atravessar. Vai chegar do outro lado. Vai chegar do outro lado. Não importa o tamanho das ondas que te assustam, você vai chegar do outro lado. E alguém vai olhar para você nesse vendaval. Alguém vai olhar para você no meio dessa tempestade e vai perguntar para você: como é que você ainda está de pé? Como é que você ainda sobrevive o vento? Olha para ele com autoridade e diz: é porque eu não ando no tempo do homem, eu estou no tempo de Deus. E enquanto eu estiver no tempo de Deus, as ondas não me param, as ondas não me matam. É do outro lado, no tempo de Deus. Aleluia. O tempo é de Deus. Preste atenção. Preste atenção. Agora entenda isso, pelo amor de Deus. Entenda isso aqui. Isso aqui é a palavra de Deus para a tua vida.
Isso aqui é palavra que vai te gerar vida. Eu preciso que você entenda que aqueles pescadores, que aqueles discípulos, eles só desceram naquele dia dentro daquele barquinho e entraram no mar porque Jesus mandou. Entenda isso. Mar, à luz da Bíblia, aponta para a morte. Mar, à luz da Bíblia, aponta para desespero, sofrimento. Os cavaleiros de Faraó morreram porque tiveram a audácia de entrar no meio do mar. O desespero dos marinheiros que estavam no barco com Jonas era tão grande que Jonas disse: se vocês não me jogarem no mar, o mar vai tragar a embarcação de vocês. E a Bíblia diz que eles jogaram. Então o mar aponta para a morte. Mar aponta para desespero. Então, sair da praia, sair da areia para entrar no mar, só com uma condição: só se Jesus mandar. Eduardo, se ele não mandar, fica na posição que ele te colocou. Eduardo, mas está difícil. Permaneça na beira da praia. Eduardo, está doendo. Permaneça na beira do mar. Eduardo, não suporto mais. Permaneça na beira da praia. Eduardo, não consigo mais. Permaneça na beira da praia. E por que, Eduardo? Porque enquanto você estiver na beira da praia, Jesus estará com você. É por isso que na beira da praia, enquanto Ele estiver com você, ninguém te para, ninguém te mata, ninguém te derruba. Tô fraco, Ele te dá força. Tô caindo, Ele te levanta. Não consigo, Ele diz: você pode, porque eu estou contigo. Continua na posição que Ele te colocou. Mas o texto diz, Eduardo, que Jesus, Ele manda entrar. Responsabilidade de Cristo. E diz o texto que eles entram. E quando eles entram, lógico que eles vão começar a remar. E o texto me faz entender que eles saem do começo. Eles saem do início. Mas o texto me faz entender que existe um futuro, um destino para eles chegarem, que é o fim. Mas o texto também me faz entender que eles chegam no meio. E é no meio, com precisão, o texto está escrito. Marcos é preciso quando ele diz que quando eles chegam no meio as ondas se agigantam. O vento começa a chicotear o barco. E o que era expectativa, agora se torna realidade.
Lógico que retoricamente perguntando: Eduardo, por que no meio? Porque no início, qualquer grito, alguém ia ouvir, e uma corda jogada, eles eram arrastados para trás. Eduardo, por que não no fim? Porque o fim é atraente. Até a nado eles chegariam. Mas o texto diz que foi no meio. Eduardo, por que no meio? Porque no meio não dá para gritar Pedro, não. No meio não dá para gritar João, também não. No meio só se ouvia um nome. No meio só se ouvia isto: Jesus! 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 Preste atenção. 2 lições e eu já encerro. Jesus! E o texto diz que Jesus está dormindo sobre um travesseiro na polpa do barco. E quando nós lemos isso aqui, dá até a ideia que Jesus, depois de um dia exaustivo, ele está cansado demais e ele adormece. Mas para o original não. Para o original, Jesus está em silêncio. Em silêncio, está deitado, está ouvindo o clamor, está vendo o desespero e não faz nada. Sabe por quê? Jesus quer dar uma lição para os discípulos. Porque se ele está descansando, está em silêncio, primeiro, não é porque ele está em silêncio que ele perdeu o controle do teu barquinho. Entenda uma coisa: enquanto eles estão desesperados, enquanto o vento está batendo forte e ele está deitado, é Jesus dizendo: aí fora existe um grande desespero, aí fora estamos sob ameaça de morte, aí fora estão desesperados, mas eu estou deitado para dizer: eu permaneço no controle de todas as coisas. Aleluia! Ou você está achando que o seu barquinho ainda não afundou porque você é bom demais? Ou porque você está achando que esse casamento ainda está de pé porque você é bom demais? Eu tenho certeza que alguém ainda tem coragem de olhar para a tua cara e dizer para você: como é que você ainda suporta esse marido? Como é que você ainda suporta essa mulher? Olha para a cara dele hoje e diz para ele: sabe por quê? Porque no meu casamento quem está no controle é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Ah, mas a depressão chegou. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu estou numa opressão muito grande. É alguém dando pirueta dentro de casa e olhando para você saindo para o culto com sua família e dizendo: como é que pode? Esse homem ainda consegue adorar.
Esse homem ainda vai no culto da glória a Deus. Como é que pode? Não tem lógica. Ele está com depressão, a mulher está quase enlouquecendo, mas quando dá 10 para 8, ele chega na igreja com a família. Diga para ele hoje, em nome de Jesus: é porque o meu ministério não está na palma da mão do diabo, porque se tivesse na palma da mão do diabo, eu já tinha colocado uma corda no pescoço e tinha me enforcado. E está na mão de quem? Diga para ele: o meu ministério está na mão do mestre, está na mão do mestre. É por isso que eu não morri, porque o inimigo veio senão para matar, roubar e destruir. E esse teu Jesus, ele está na contramão. Ele veio para dar vida, 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 é vida com abundância. Ele está no controle. Ele está no controle. Fique em paz. A Bíblia diz, percebe isso aqui. Texto sagrado diz que eles clamam por Jesus. Jesus levanta. E o interessante, a mesma autoridade que ele usa para o demônio na sinagoga, ele vai usar para repreender o vento e o mar. É a mesma autoridade. Cala-te! Eu vim aqui pregar essa noite para alguém que entrou aqui sem força. Alguém que entrou aqui desconvencido da fé. Jesus se levanta, ele dizendo: você não aprendeu nada lá na praia. Homens de pequena fé. Mas ele vai usar a mesma autoridade que ele usou para calar a boca de um demônio na sinagoga. Ele vai dizer: vento, cala-te. Mar, aquieta-te. Eu vim aqui pregar para alguém que entrou aqui fraco. Eu não sei como é que está a tua fé, mas eu conheço o Jesus que você sabe. Eu conheço o Jesus que você conhece. Eu conheço o Jesus que você adora. Eu conheço o Jesus que você professa. E deixa eu dizer para você uma coisa: se a tua fé estiver pequena demais e o vento não conseguir mais ouvir a tua voz e desconhecer a tua voz, a partir de hoje eu venho aqui como profeta para te dizer: grita para o vento ouvir, em nome de Jesus. Aquieta-te, cala-te. Sabe por quê? O vento não conhece só a voz de Jesus, o vento também respeita o nome de Jesus. Em nome de Jesus, grita: vento, aquieta-te. Mar, aquieta-te. Vento, cala-te. Em nome de Jesus. Olha aqui, eu já encerro. Preste atenção. 5 minutos e eu encerro. Preste atenção. A equipe de louvor pode louvar, pastor? A equipe pode? Vocês têm como em 5 minutos? Por gentileza, fique de pé, igreja. Deixa eu encerrar aqui. Deixa eu encerrar. Entenda uma coisa. Eles chegaram no meio por um motivo. Eduardo, qual foi? Eles chegaram no meio por causa da palavra. Jesus disse no início: vamos passar para o outro lado. Jesus nunca disse assim:
vamos perecer no meio. Eles chegaram no meio por causa da palavra. E como eles chegaram no meio por causa da palavra, baixista, Jesus vai chegar no meio por causa deles. Ei, Nabucodonosor, ele olha para os meninos, pastor Prado, e ele diz assim: eu vou dar uma segunda chance para vocês. Quando nós lemos a Bíblia, nós que somos amantes da Bíblia, pastor, é como se a gente estivesse vendo, escutando o som dos instrumentos. E Nabucodonosor está dizendo: eu vou dar uma segunda chance para vocês. Se vocês não se prostrarem, vocês vão morrer. Até aí tudo bem. Vão queimar. Até aí tudo bem. Só que eles falam uma palavra que vai tocar o céu. Nós temos que saber o que falamos, porque nossa palavra tem o poder de tocar o céu. Todos nós sabemos, isso é base bíblica, que quando um crente morre, os anjos vêm fazer o cortejo. Morreu o rico para o inferno, morre o mendigo, os anjos vieram buscá-lo. Lá no céu Deus já tinha preparado. Prepara 2 anjos, vai cair 3 lá agora morto. Só que nesse inteirinho Nabucodonosor diz assim: e eu quero ver qual é o Deus que vai impedir vocês de queimar no fogo. Quando eles dizem isso, quando Nabucodonosor profere isso, é Deus olhando para os anjos e dizendo: cancela a viagem. E cancela por quê? Porque eu vou descer pessoalmente. É Deus dizendo: pela palavra eles foram até o fogo, e por eles eu vou até o meio da fornalha. Ei, quando o fogo abaixa, Nabucodonosor dá uma olhada e diz: nós não jogamos 3. Sim, rei, foi, mas eu vejo 4. E tem um deles que é parecido com os filhos dos deuses. Ei, quando você honra a palavra, Deus desce no meio. E quando ele desce no meio, o fogo perde o efeito, as ondas se acalmam e o vento para. Honre a palavra, que Deus honra você. Honre a palavra, que Deus honra a tua família. Quantos podem adorar? Quantos podem exaltar a palavra? Quantos podem? Quantos podem? Quantos podem? Ei, meu filho, pastor Prado, deixa eu fazer aqui só uma pergunta e eu oro. Deixa eu fazer. Tem alguém em nosso meio que não é crente? Se você não for, levante assim a mão para eu te conhecer. Tem uma moça lá atrás que não é crente. Eu vou perguntar para você. Não quero que você se constranja. Você quer aceitar Jesus como Salvador hoje? Ela quer aceitar Jesus como Salvador hoje? Você pode chegar aqui até na frente do pastor, orar por você. Alguma irmã acompanha ela. Traga ela mais para perto. Ei, irmãos, a Bíblia diz que não há festa no céu por um aleijado que começa a andar, nem por um cego que volta a ver. Mas a festa no céu por uma alma que confessa a Jesus como Salvador. Tem festa aí, tem glória aí, meu Deus, meu Pai. Está aqui a tua igreja, está aqui o teu povo. Meu Deus, acabamos de pregar a palavra. Senhor, acabamos de ministrar a tua palavra. Palavra esta, meu Deus, que vai como uma flecha no coração de cada um que está aqui. Meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Estenda para cá. Meu Deus, em nome de Jesus. Tem aqui uma alma, Senhor, te confessando como Salvador. Está te aceitando, meu Deus. Meu Deus, perdoe ela.
Perdoe os pecados dela, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Escreva o nome dela no livro da vida, meu Deus. Dê forças para ela, dê coragem para ela, para que ela possa caminhar, meu Deus, na palavra, no Evangelho. Assim eu oro e te engrandeço. A paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vinda ao meio desse povo, em nome de Jesus. Nós te amamos. Aplauda Jesus. Glória. Não é fácil, mas nós temos um Deus que tem feito milagre no meio de nós, amém? Você crê nisso? Nós temos vários irmãos aí abençoados. Irmã Oranides está aí, né? Passou por um tratamento grave e hoje está curado em nome de Jesus. A irmã Maria Quitério, o Leandro, está também em tratamento, João Antônio, que nós estamos orando por ele. Todos vamos continuar orando, mas de uma forma especial vamos apresentar a Camila nessa noite, amém? Você ore junto comigo. Pai Santo, é o nome de teu filho Jesus, eu apresento a Camila que está no hospital. Meu Deus, visita ela, aquela jovem, uma criança ainda, Pai. Meu Deus, em o nome de Jesus, visita ela, visita os exames, a biópsia que está sendo feita no corpo dela. Meu Deus, transforma a maldição em bênção, derrota em vitória, morte em vida, para a glória do teu nome. Visita, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor tem aberto portas para ela, Senhor. Todos os hospitais que ela passou, trataram ela, Senhor, muito bem. E eu vejo as tuas boas mãos, Senhor, nas tomografias, nos exames. Meu Deus, no leito que se abriu a oportunidade para ela ser tratada. Mas envia teu anjo e cura ela, Pai. Age no corpo dela, age, Senhor, a Deus. Meu Deus, repreende a dor, repreende a enfermidade. Meu Deus, em nome de Jesus também eu lhe peço que o Senhor sustente a irmã Geralda, Senhor. Com as tuas poderosas mãos, consola, conforta, fortalece neste momento de dificuldade que ela está passando. Assim nós oramos e cremos na vitória. Toda a igreja diga amém. Queridos, lembrou dela? Ore dirigindo o carro, ore lavando roupa, ore sentado, está lá assistindo televisão, lembrou? Fecha seus olhos ali, faz uma oração. De madrugada temos campanha 3 horas da madrugada, orando por ela, orando por toda a igreja.
Amém? E se você tem uma causa que precisa que a gente esteja intercedendo de uma forma mais pessoal, mande um recado para mim, um recado para a pastora, amém? A pastora faz campanha na igreja, tem irmãos aqui do ciclo de oração, e nós estamos orando, e todas as vitórias é para a glória do nome de Jesus, amém? Levante sua mão para cima. Senhor, leva a tua igreja debaixo da tua graça, meu Deus, que a tua igreja possa receber vitória, aquele que entrou aqui triste possa ter sido renovado, quem entrou doente, Pai amado, possa sair curado em nome de Jesus. Abençoa o final de semana, dá uma semana, final de semana cheio da tua presença, livre de todo acidente, livre de todo mal. Senhor, eu quero te agradecer por essa jovem mulher, Senhor, que veio aqui nesta noite entregar a vida dela para ti, Pai. Eu sei que foi diante dos olhos humanos um passo pequeno, mas no céu foi um passo grande. Cuida dela, abençoa ela, leva ela, Senhor, para casa, que ela já possa sentir a presença, a paz que excede todo o entendimento, Senhor, a Deus. Meu Deus, eu sei que a tua palavra diz que nenhum daqueles que vem a ti o Senhor lança fora. Abençoa ela, Senhor, a casa dela, a família dela, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre toda a igreja. Todos digam amém. Cumprimente uns aos outros, dê a paz do Senhor. Está terminado.